Abra as tuas escrituras, a tua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 3. Vamos começar no início. Acharam aí? Gênesis capítulo 3. Versículo 6. A minha versão é NVT. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao teu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, e dele entre as árvores. Então o Senhor chamou: Adão, onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Eu tive medo, pois eu estava nu. Quem disse para você que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore da vida que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Meus amigos, nós aprendemos desde o início que Deus criou os céus e a terra e tudo que há. E quando Deus criou tudo, Ele formou o homem e a mulher, Adão e Eva, e assim o colocou no meio do jardim e mandou o homem cultivar e cuidar. Amém? Estão comigo? Assim o homem fez, até que Deus lhe disse: olha, você pode comer de todas as árvores de dentro desse jardim, só que tem uma delas que você não pode comer. Qual era? Qual era? Existia uma árvore que o homem e a mulher não podiam comer. Qual era, igreja? Igreja, interage comigo, pelo amor de Deus. Eu sou assim mesmo. Vão se acostumar comigo. E qual a árvore que o homem e a mulher não podiam comer? Aleluia, amém. E existia uma segunda árvore, chamada árvore da vida. Essa árvore a mulher e o homem poderiam comer. Assim uma serpente, que talvez a Bíblia não nos relata, que já pairava sobre aquele local, começa a conversar com ela e diz o seguinte: será que você comer essa árvore aqui, de fato você vai morrer, como Deus disse? E começa a colocar um ponto de interrogação na cabeça de Eva. E Eva, as escrituras diz lá no versículo 6, que Eva olhou para a árvore e assim a desejou. Abrindo parênteses, quantas vezes talvez Eva olhou para aquela árvore e não a desejou? Só que por causa de uma pergunta, ela começou a desejar. E o desejo não insaciável faz o homem cometer tais atos, que ele se afasta do seu Deus. O desejo de Eva era comer uma árvore que Deus falou: não coma. Mas Eva comeu. E não saciada, ela deu para o seu marido. Quando o seu marido comeu, os olhos se abriram. Só que o que é interessante é que, mesmo o homem caindo em pecado, Deus desce. Antes disso, as escrituras nos relata que Deus descia ao jardim para conversar com Adão e Eva.
Deus trocava ideia com Adão e Eva. Deus se relacionava com Adão e Eva. E quando Adão e Eva caem, a Bíblia diz que Deus desce com uma bola de fogo na mão para acabar com Adão e Eva, é isso? Não. Deus desce e faz apenas uma pergunta: Adão, cadê você? No original, irmãos, essa pergunta não é uma pergunta física que Deus faz. Preste atenção em mim. No original, Deus olha para Adão e fala assim: Adão, onde está seu coração? Adão, aonde está o seu propósito? Aonde? Aí Adão responde para Deus: olha, eu ouvi que o Senhor estava no jardim, só que eu tive medo e me escondi, porque eu estava nu. Aí Deus olha para Adão e pergunta outra vez: quem te disse que você estava nu? Irmãos, Adão, ele nasceu nu na presença de Deus. Só que o pecado, ele é tão audacioso que faz você tapar a sua nudez para Deus. Como assim, Jota? Eu vou explicar um pouco mais a fundo. Você consegue enganar todo mundo, mas não a Deus. Irmãos, Deus prefere ter você nu na presença dEle do que com roupas de pecado. Tem alguém comigo? Deus prefere você nu na presença dEle do que com roupas de pecado. Uma roupa na qual não foi Deus quem fez, mas o pecado. Irmãos, quando o pecado ele entra na nossa vida, ele não muda Deus, ele muda nós. Deus, ele não se afasta da gente, nós que nos afastamos de Deus. Quem se escondeu da presença de Deus, irmãos? Adão. Quem desceu para se apresentar para Adão? Deus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? O meu pecado não muda Deus. O meu pecado muda a mim, mas não a Deus. Porque as Escrituras dizem que Deus, ele é imutável. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Só que eu e você, irmão, somos muitos voláteis como a onda do mar. Uma hora nós estamos lá na frente, outra hora estamos cara atrás. Uma hora estamos pegando fogo pulando, outra hora a gente está igualzinho um gelo. Uma hora a gente está evangelizando todo mundo, até os cachorros da rua. Outra hora não queremos falar de Deus para ninguém. O que é isso, Jota? Inconstância. E como que eu faço, Jota, para acabar com isso? Morra. João 5:25. Só os mortos ouvirão a voz do Senhor. O convite que Deus faz para nós hoje é o que Paulo escreveu lá em Gálatas: porque eu já estou crucificado com Cristo. Talvez, se nós analisarmos essa profundidade da frase de Paulo, é mais intensa ainda. Não é apenas uma frase para ecoar na mente, não, irmãos. Quando Paulo fala, eu já estou crucificado com Cristo, é o seguinte: o Cristo já foi crucificado, agora falta eu. Porque Cristo só pode tomar conta da minha vida quando eu morrer junto com Ele. Porque eu só vou escutar a voz do meu Senhor quando eu de fato abrir mão da minha vida e morrer. Por que você vem à igreja, irmão? Por que quando o pastor faz o apelo, você vem ao altar? Deixa eu explicar uma coisa para você e abrir um pouco mais. Você não vem ao altar para ganhar nada, você vem para perder.
Porque toda vez que você vem no altar, Deus tira alguma coisa sua e põe dele. Só que existe um ecossistema em nossa vida que a matemática não bate. Porque nós, seres humanos, somos muito gananciosos. Nós sempre queremos, mas nunca queremos abrir mão. O convite do Senhor para nós é: morra na minha presença para que você possa viver comigo. Só que nós não conseguimos morrer, irmãos, porque nós estamos muito vivos nessa terra, e por estar vivo demais, nos acabamos de se machucar. O pastor falou uma palavra que me feriu. O irmão nem falou comigo hoje. Pelo amor de Deus, irmãos, está na hora de nós, Igreja Global, crescer na presença de Deus. E não vir à igreja para pedir algo para Deus, mas para entregar. O que, Jota? A sua vida. Deus não quer mais nada além do seu coração, irmãos. Nada. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu carro. Deus não quer a sua teologia. Deus quer o seu coração. É só isso. Mas é tão difícil isso entrar na nossa cabeça, que nós pensamos que Deus quer tudo, igual Maria e Marta. Maria aos pés de Jesus, entregando o seu coração, prestando atenção no ensino, e Marta trabalhando. Mas naquele momento Jesus só queria o coração das duas. Quantas Martas nós temos nessa geração, que pensa que fazer tudo para Jesus é o suficiente, enquanto Jesus só quer que você pare um pouco e escute o que Ele tem para dizer. Jesus quer que você saia de trás dessa árvore, irmãos. Que árvore, Jota? A mesma árvore que Adão se escondeu com medo do pecado dele. O mesmo Deus que desceu no início para se relacionar com Adão é o mesmo Deus que desceu para se relacionar com Adão após o pecado. Eu não estou dizendo que Deus passou pano para o pecado de Adão. Não, irmãos, porque depois vem a consequência. Mas antes de vir a consequência, Deus se relacionou com Adão e consertou Adão. Deus, Ele quer fazer a mesma coisa conosco hoje. Vai vir a consequência do pecado, sim. Claro que vem. Mas antes disso, Deus quer te consertar, irmãos. Antes de fazer o id, Deus está falando: vem, deixa eu te sarar antes. Porque não tem como fazer o id sangrando, irmãos. Porque o teu sangue não é o sangue de Jesus para curar ninguém. Pelo contrário, aonde o teu sangue jorra, machuca alguém. Mas aonde o sangue de Cristo jorra, é cura, irmãos. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser tratados pelo Espírito Santo nessa vida hoje. Não digo apenas de vocês, irmãos, mas também de mim. Porque todas as vezes que eu saio para ministrar no local, eu oro dentro do meu quarto: Espírito Santo, antes da pregação chegar neles, me pregue primeiro. Porque eu preciso, irmãos. Eu preciso morrer todos os dias. Não uma vez, mas todos os dias. Porque todos os dias o antigo eu tenta voltar. Todos os dias. Não é porque fomos batizados ou tivemos um encontro com o Espírito Santo que, nossa, acabou. Não, irmãos, continuamos lutando contra o pecado até a volta do Senhor. Enquanto o Senhor não vem, nós continuamos lutando. Abra suas escrituras comigo lá em Gálatas 4. Deixa aberto apenas.
Nós começamos com a parte A da pregação. Qual é, Jota? Tratar um coração que está machucado. Agora nós iremos entrar numa parte B da pregação, que é após esse tratamento. Meus amigos, quando Deus entra na sua vida e transforma a sua vida de dentro para fora, Ele tem um chamado e um mandado para você. Qual é, Jota? É cantar? Não. O que é então, Jota? É pregar em cima do altar? Não, isso é consequência. Ministrar louvor também. Amém, por isso que existe. E glória a Deus pela sua vida, irmão. É dançar na igreja, Jota? Não. Jesus olha para os discípulos e fala assim, ó: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, até que eu volte. O chamado de Deus para conosco é buscar os perdidos. Só que nós só podemos buscar os perdidos após o tratamento do Senhor para conosco. Paulo, cego pela religião, achando que estava pronto, matava os discípulos. Só que após ele ter um encontro com Jesus, Paulo cai do cavalo. E quando o apóstolo Paulo cai do cavalo, ele pergunta: quem é, Senhor? Jesus responde: sou eu, Paulo, a quem tu persegues. Aqui é uma divisão, irmãos. Religião não se mistura com Cristo. Cristo é Cristo, religião é outra coisa. Religião se perdeu há muito tempo, tentando religar o homem com Deus com a própria força do braço. E assim fez Deus vir e entregar o teu filho no madeiro, porque só Deus pode conectar o homem com Ele novamente. E assim aconteceu. Após a conexão, após Paulo cair do cavalo, após Cristo se apresentar com Paulo, Paulo fica 3 dias na casa de um discípulo, orando ao Senhor e jejuando. Após o discípulo pôr as mãos nos olhos de Paulo, Paulo volta e ele começa a pregar. Então, quando ele começa a pregar, alguns discípulos repreendem ele porque não acreditavam que Paulo tinha se convertido. Então Paulo fica alguns anos sendo discipulado. E após Paulo ficar alguns anos sendo discipulado, então Paulo pronto, ele volta a ministrar o evangelho. E quando Paulo volta a ministrar o evangelho, irmãos, muitas coisas acontecem através da vida do apóstolo Paulo. O que, Jota? Enfermos é curados, endemoniados são curados, pessoas têm um encontro com Jesus, pessoas têm um encontro com o Espírito Santo genuíno, e assim vai, até que chega o momento de Paulo em Gálatas. Ele fala: ó filhinhos, versículo 18: sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto, até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Irmãos, dores de parto, Paulo quer dizer que ele sentia uma aflição na alma, pelos perdidos. O Espírito Santo, ele vai levantar algumas pessoas aqui hoje com lágrimas por almas. Como assim, Jota? O Espírito Santo vai batizar você numa angústia tão profunda, irmãos, que você só vai saber chorar na presença dele para que Deus salve os perdidos. E quando você perguntar ao Espírito Santo o que é isso,
O Espírito Santo vai falar, são dores de pessoas que estão perdidas. Só isso, Jota, eu só vou chorar? Não. Aí o Espírito Santo vai te fazer uma pergunta que ele fez para Isaías. Qual, Jota? A quem enviarei eu? A quem enviarei eu para salvar alguns jovens que estão perdidos dentro da balada aqui do Eldorado? A quem enviarei eu para cuidar das prostitutas que estão acabando com as próprias vidas? A quem enviarei eu para salvar as pessoas que estão perdidas dentro delas mesmas? Você vai responder, eu, Senhor, eis-me aqui. E quando você for, irmãos, você vai estar tão preenchido pela presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo, antes de pegar a pessoa, vai pegar você novamente. E você vai olhar e vai falar, ah, Espírito, como eu amo a Tua presença. Porque, irmãos, quando você ministra a um perdido e sente que o Espírito Santo está tomando conta dele, tocando nele, você começa a desabar em lágrimas, irmãos. Porque você entende que um dia você também estava perdido. E aí começa o desespero para pregar as almas. Porque você entende que o amor de Jesus não é somente para você, mas para todos que estão perdidos. E para isso, irmãos, nós precisamos morrer na presença de Deus. E para isso, irmãos, nós precisamos nos arrepender na presença de Deus. É o que precisamos, irmãos. Não existe outro caminho. Não existe, irmãos, uma mágica tão elaborada de você vir aqui, botar a mão na sua cabeça e pá, acabou, e você sair ministrando. Não, irmãos. Antes disso precisa e há necessidade de ter um arrependimento. Não tem outro caminho. Porque para Adão se reconciliar com Cristo, com Deus, e para Paulo reconhecer a Cristo como seu Senhor, ambos se arrependeram. Perceba que todos os homens que tiveram um encontro e uma história marcada pelo Evangelho, antes disso eles se arrependeram. Porque não há legado, irmãos, antes de ter um arrependimento. Não há história de antes e depois, antes de ter um arrependimento. Não há mudança na vida, no caráter, antes de ter um arrependimento. Eu volto a falar, irmãos. O Espírito Santo só quer o seu coração. Mas Jota, meu coração está empedrado. Eu não amo mais a presença do Senhor como eu amava antes. Jota, eu não consigo sentir a presença do Espírito como eu sentia antes. Como que eu vou entregar meu coração assim para Deus? O Espírito Santo, irmãos, não perguntou como você se sente. Ele só quer o teu coração. Apenas isso. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Feche os olhos. Diga assim: Espírito Santo. Diga mais forte: Espírito Santo, me ensine a te entregar
o meu coração. Me ensine a te entregar o meu coração. Está disposto, irmãos? Está disposta a entregar o seu coração para o seu Senhor? Está disposta a entregar o seu coração para o seu Senhor? Está disposta a deixar o Espírito Santo espremer o seu coração, para que saia toda a mágoa que existe nele? Está disposta, irmãos, a deixar o Espírito Santo rasgar o seu coração, somente para você voltar a amar a presença dEle? Porque tudo que Ele quer é apenas isso, irmãos: o seu coração. E um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Antes de fazer o ide, faça o venha. Venha até o Senhor. Venha até o Senhor. E eu não quero saber, irmãos, quanto tempo você tem de convertido, quanto tempo você tem de crente, quanto tempo você tem de batizado. Isso é apenas para inflamar o seu ego. O que eu quero saber é quanto tempo o seu coração está afastado do seu Senhor. E quanto tempo vai ficar assim? Porque você pode estar dentro da igreja, servindo dentro de casa, e o coração estando longe. Você pode louvar, você pode jejuar, você pode orar, até mesmo evangelizar, limpar o chão da igreja, o banheiro, mas o seu coração está longe. Até quando? Até quando você vai se esconder? Até quando você vai viver uma vida hipócrita? Até quando você vai se pagar de super espiritual, irmãos? Jota, eu não vou na frente quando o pastor chama, porque eu tenho zelo pela minha reputação dentro da minha igreja. Até quando? Porque de reputação em reputação, com o coração longe, você não escuta nem mais a voz do seu Senhor. Você nem sabe como é estar na presença de verdade do seu Senhor. Nem sabe. Por quê, Jota? Por causa da hipocrisia. A hipocrisia é só para proteger a sua reputação. E Deus nem liga para a sua reputação. Deus não quer saber se você é líder, se você não é, se você é pastor, se você não é, se você é bispo, se você não é, se você é sacerdote, sumo sacerdote, supremo. Deus não quer saber, irmãos. Deus não quer saber quantas faculdades você fez, quantos cursos teológicos você fez. Deus não quer saber, irmãos, de você corrigindo todo pregador que vem aqui na sua igreja pregar. Deus não quer saber disso, irmãos. Deus quer saber como é que está o seu coração. Deus quer saber como é que está a sua alma. Porque eu poderia muito bem, irmãos, abrir as escrituras aqui e fazer uma teologia bem profunda para você. Só que eu odeio isso, irmãos. Eu odeio colocar as minhas mãos ao invés de ser as mãos do Senhor. Odeio.
Porque eu poderia mostrar para você um jovem super intelectual. Poderia de boa, irmãos. Só que eu odeio viver de aparência. Odeio. Eu comecei a odiar após o Senhor chacoalhar a minha vida. E eu não vou cansar de dizer isso. Como que o Espírito chacoalhou a sua vida, irmãos? Através de uma carta do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o 7. Eu sei de tudo que você faz, as boas obras, tudo, mas eu tenho uma coisa contra você. O que? Perdeu o primeiro amor. Vive no automático. E viver no automático na presença do Espírito Santo é hipocrisia, irmãos. E quando eu li isso, irmãos, eu chorei demais. Conversei com a minha esposa, levei ela no serviço. Quando eu voltei para dentro do quarto, eu comecei a chorar mais ainda. E a única coisa que eu pedi ao Espírito Santo era perdão, por viver no automático, por ir aos locais ministrar o Evangelho no automático, só porque eu sabia dominar um pouco de teologia, estudar um pouco as Escrituras, só porque eu sabia, eu ia no automático, irmãos, até que o Espírito Santo me pegou de dentro para fora, e eu comecei a chorar de arrependimento, e eu comecei a perceber que todos os locais que eu ia fazendo automático, eu colocava as minhas mãos. Até que dentro do meu quarto eu apanhei. E assim eu venho contar para vocês a minha fragilidade, irmãos. Porque pessoa que vive ministrando o Evangelho também vive no automático. Porque nós não somos super-heróis, irmãos. Nós somos vulneráveis também como você. Nós também estamos sujeitos a cair em pecado também. Nós estamos sujeitos às mesmas tentações que vocês. Mas só por vir pregar o Evangelho, as pessoas acham talvez que é super espiritual. Não, irmãos. Nós também temos conflito em nossos casamentos. Também temos. Também temos conflitos dentro de nossas empresas. Também temos conflitos familiares. Também temos. Não é porque o Alisson vem aqui, ministro louvor, e ele entrega tudo. Amém de novo, amém sua vida, irmão, na moral. Que ele não tem problema dentro da casa dele, irmão. Também tem. Mas isso não impede de se arrepender. Isso não impede de viver no automático. Quantas vezes fazemos algo para o Senhor no automático só porque dominamos? Pode vir o ministério de louvor. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes viemos à igreja de domingo a domingo apenas porque vivemos no automático? Quantas vezes? Tá, Jota, e como que eu quebro isso? É simples, irmãos. Só entregar o seu coração para o Senhor. Que quando o Senhor tocar no seu coração, você vai se arrepender. Porque é tão gostoso, irmãos, quando nos arrependemos na presença de Deus. É tão bom quando você percebe que sua máscara, ela se esvai, e você consegue ser você mesmo na presença de Deus, apresentando todas as suas falhas, todos os seus pecados, e Deus olha para você e fala assim: eu entendi, eu já vi isso há muito tempo, eu vou tratar você. Só que para isso eu preciso que você abra mão da sua vida. Você está disposto? Aí Deus começa a tratar a sua alma. E quando Deus começa a tratar a sua alma, você percebe o quão maravilhoso é estar na presença de Deus, e o quão ruim foi trocar a presença de Deus por apenas um fruto que Ele falou não coma.
E Deus continua dizendo: não coma do fruto. Você já foi lavado pelo sangue. Você já está no processo de santificação. Não veja pornografia, porque eu já te libertei disso. Não se automutile, porque eu já te curei disso. E quando vem a pressão da vida, talvez você queira voltar para onde Deus te tirou. Deus está falando: não coma do fruto. Eu já te sarei disso. Eu já te tratei disso. Continue no processo de santificação, porque existe algo superior da minha parte para a sua. Quantas vezes e até quando o Espírito Santo vai ter que continuar falando isso para você? Até quando o Espírito Santo vai falar isso para você? Larga esse vício, não coma do fruto. Até quando, irmãos? Está na hora de avançarmos um pouco além disso. Ao invés do Espírito Santo falar assim: não coma disso, está na hora de avançarmos. O Espírito Santo falar assim: ó, eu tenho um segredo para compartilhar com você. Porque lá em João, Jesus olha para os discípulos e fala: eu tinha tantas coisas para compartilhar contigo, só que vocês não estão preparados para isso ainda. Por quê, irmãos? Infantil demais ainda. O Espírito Santo ele tem que continuar dizendo: não coma, não faça isso, não faça aquilo. Enquanto o desejo dele é compartilhar um segredo dos céus para com você, assim como ele fez com Paulo, que levou ele até o terceiro céu, e Paulo viu coisas que os olhos humanos nunca viram. Só que se o Senhor fizer isso com você hoje, você morre. Por quê, Jota? Porque é infantil ainda. Quando as Escrituras nos diz para ser como criança, irmãos, ela não nos diz para ser infantis. Infantilidade é uma coisa, ter no coração de uma criança é outra. Vamos subir de nível nessa noite. Vamos entregar o coração ao Senhor de verdade nessa noite, e permitir o Espírito Santo chacoalhar nossa vida de dentro para fora, e falar: Espírito Santo, eu entendi. Eu não quero ser mais infantil na sua presença. Não quero, Espírito Santo. Eu quero atingir um nível superior na sua presença. Qual é, Jesus? Qual é, Jota? Deixa eu compartilhar um segredo contigo. Porque o Espírito Santo ele tem tantas coisas para dizer para você, só que ele não diz, porque você não subiu de nível ainda. Existe um nível mais profundo no Senhor nessa noite. Existe um nível mais intenso no Senhor nessa noite. Apocalipse 4. E a mesma voz que disse comigo, que disse a mim no início de tudo: suba para cá, porque eu lhe mostrarei o que deve acontecer. O Espírito Santo ele quer tratar a sua vida, e após o tratamento ele quer que você suba de nível. Qual nível, Jota? Qual é? Segredos, irmãos, que nem eu sei. Segredos íntimos de um amigo para com o outro, que é só você e o Espírito. Se põe de pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos como se fosse receber algo, e feche seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus,
Aqueça o coração que estava. Espírito Santo, tome o nosso coração hoje. Espírito Santo, nós entendemos que nós precisamos entregar o nosso coração a Ti. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o nosso coração seja totalmente entregue a Ti. Que assim como o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, com apenas um encontro, entregou o coração 100%. Nós pedimos, Jesus, tome o nosso coração. Tome o nosso coração e invada o nosso coração de dentro para fora, Jesus. Chacoalha a nossa vida de dentro para fora, Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, tome conta da nossa alma, Jesus. Venha sobre nós essa noite, Espírito Santo, porque nós não queremos sair da mesma forma que entramos. Eu não aceito sair da mesma forma que eu entrei, Espírito. Eu não aceito sair com o mesmo coração que eu entrei. Transforme o meu coração, Espírito Santo. Porque o meu coração é seu, Jesus. Porque o meu coração é seu, Jesus. O nosso coração é teu. Espírito Santo, nos ensine a subir num nível superior para contigo, para que possamos ouvir os segredos dos céus, para que possamos entender também, Jesus, o teu coração. Nos ensine, Espírito Santo, a ser mais humilde em tua presença. Nos ensine, Espírito Santo, a se render, assim como o trigo, Jesus. Porque muitas das vezes nosso coração fica igual ao joio, Jesus. Mas nos ensine a ser trigo nessa noite. Nos ensine, Espírito Santo, a se render na tua presença. Nos ensine, Espírito Santo, a mergulhar, a se arrepender em tua presença. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Toque nessas vidas hoje. Toque nessas vidas hoje, Espírito Santo. E que comece uma transformação a partir daqui. E que essa transformação alastre dentro da casa deles, na escola deles, no trabalho deles, aonde que eles passarem, Espírito Santo. Que seja a partir deles uma nova história em Eldorado. Que seja a partir destes jovens uma nova geração de jovens apaixonados pela tua presença neste bairro. Implante dentro de nós o anseio por almas, fome e sede pela tua presença, ao ponto de nos entregarmos 100% a ti. Não 1%, não 2%, não 3%, mas 100% entregue e envolto totalmente da tua presença, mergulhados na tua presença, até que não haja mais espaço para nós, até que não haja mais espaço para o nosso ego, até que não haja mais espaço para o nosso orgulho.
somente a tua presença, somente a tua glória, somente o teu amor, somente a tua presença, Espírito. Apenas, 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 apenas. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, quita tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Se renda ao Espírito Santo. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Entregue seu coração ao Espírito Santo. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és
convite hoje não é se você quer aceitar Jesus. O convite hoje é diferente, irmãos. O convite hoje é: você está disposto a entregar o teu coração para mim? Mesmo sabendo muito de teologia, você está disposto a entregar 100% do seu coração para mim? De fato você está rendido para mim? O convite para você nessa noite é: quantos estão dispostos a entregar o coração na presença de Deus de verdade? E se você é uma dessas pessoas que se renderam à presença de Jesus, que percebeu que talvez se estava vivendo no modo automático, que estava se escondendo de fato da presença de Deus, que o coração estava assim de fato se empedrando, e estava talvez já empedrado, eu volto a dizer novamente, irmãos, não é sobre o tempo de igreja, é sobre o tempo de quanto tempo está o seu coração afastado do seu Senhor. Isso não é um julgamento, irmãos, pelo amor de Deus. Isso é um apelo para voltar ao primeiro amor. E não sinta vergonha, irmãos, da sua reputação. Larga de bobeira. O convite para você nessa noite é: e aí? Vamos voltar ao primeiro amor? Vamos entregar esse coração de fato para o Senhor? E se você deseja isso, irmãos, eu te convido a vir aqui na frente. Eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente, porque o altar é lugar de sacrifício. E eu volto a dizer novamente, não é sobre aceitar Jesus, é sobre voltar ao primeiro amor. É sobre voltar a ter um coração ardendo na presença de Deus. É sobre vir à igreja aos domingos com um propósito e não vir no automático. É sobre servir com paixão e não de qualquer maneira. É sobre isso, irmãos. Enquanto o Alisson for ministrando louvor, o Espírito Santo te tocar, vem aqui na frente, permita orar por você. Como estás? Vem, filho amado. Vem, filho amado. Vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Pai, meu Pai, meu papai. Cadê você? Abba, Pai.